noite. Temos o prazer esta noite de ouvir a professora doutora Raquel Vilaça, nossa colega professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes, falar-nos sobre no arranque do primeiro milénio AC no centro de Portugal, projeção comentada de imagens sobre 4 casos de estudo. Se a professora Raquel Vilaça, minha amiga há tantos anos, não se importasse, a sua apresentação figuraria depois no vídeo, e agora eu limitar-me a fazer a leitura do resumo que nos enviou, para não perdermos muito tempo. Acham bem? Acha bem a Raquel? Talvez o resumo até seja dispensável, mas o Vítor naturalmente é que irá decidir. Não, então vamos já entrar na conferência e depois o resumo e a respectiva apresentação da autora vêm agregados ao vídeo que nos vai dar autorização, não é? De fazer. Obrigado e de difundir. Então eu vou fechar o meu microfone. Então poderei tentar recomeçar, espero que com êxito desta vez e com 20 minutos de atraso, pedindo de novo desculpa a todos os presentes. Estava eu a dizer que tinha escolhido este tema, conforme foi referido no início pelo nosso anfitrião, que escolhi o tema pensando num público de largo espectro. Justamente atendendo ao tipo desta iniciativa, à forma como está a ser feita, e escolhi 4 casos de estudo, os que estão aqui referidos: Estela do Telhado, Depósito de Freixianda, Gruta do Medronhal e Baiões, porque são desde logo sítios relativamente perto uns dos outros, em linha reta não distam mais de 80 quilómetros entre cada um, e por outro lado, e fundamentalmente, porque são sítios de natureza, todos eles muito distinta, o que de alguma forma é representativo, enfim, do tipo de testemunhos que temos para o período de tempo que escolhi, finais do segundo, inícios do primeiro milénio antes de Cristo. Por outro lado, gostaria também de dizer nesta introdução que a qualidade de informação que cada um deles prestou é igualmente muito diferenciada, ainda que todos eles tenham resultado de achados casuais, mas foi, enfim, em função justamente daquilo que foi possível recolher no momento e posteriormente, o estudo que foi feito, que determina, no fundo, a qualidade da informação. Um outro motivo que me levou a escolher estes casos de estudo é que todos eles são públicos. Isso vai permitir a todos os presentes que, se assim entenderem, poderem cotejar o que vou dizer com o que está publicado e fundamentado e de forma desenvolvida, evidentemente, e aqueles que também, por outro lado, conhecem já estes trabalhos, admito que alguns dos presentes conhecem, poderão talvez depois participar numa troca de ideias, uma vez que estão já também dentro das problemáticas que irei tratar. Finalmente, queria ainda dizer uma coisa: são 4 casos de estudo independentes e, portanto, se o Vítor entender que eu estou a falar tempo demais, até porque comecei muito tarde, não é? Podemos perfeitamente ficar pelo primeiro, se por acaso disso, isto é, não temos que chegar até Baiões, porque, como digo, são casos independentes e que, aliás, cada um deles poderia merecer só por si uma palestra. Bom, então passaríamos à segunda imagem, e a segunda imagem começa justamente com o enquadramento do espaço e do tempo, tendo em conta que a arqueologia é uma área científica que estuda as pessoas, as sociedades, e nesse aspecto as nossas coordenadas de referência indispensáveis são o tempo e o espaço. Portanto, o centro do território português, que reúne, do ponto de vista da orografia e do posicionamento geográfico,
uma situação que, digamos, a uma escala menor, reflete também realidades bastante diferentes, mas ao mesmo tempo, vendo esta região em conjunto, podemos verificar que, designadamente no mapa à esquerda, que é uma zona que está entre o Atlântico e o Mediterrâneo, e as conexões culturais que vamos encontrar nos 4 sítios passam justamente por estas duas áreas, o Atlântico e o Mediterrâneo, e isso é também um fator, digamos, de união para os sítios escolhidos. A abordagem vai ser igualmente feita entre o local e o forâneo, portanto, conjugando as evidências empíricas de cada um destes sítios e aquilo que, do ponto de vista das comparações, que é, queiramos quer não, uma outra metodologia que a arqueologia pratica e que me parece a mim indispensável, vão ter também, portanto, essa vertente. Tempo. Esta época é uma época que, enfim, o bronze final se entende para estas regiões mais ocidentais da Península Ibérica e não só, como um tempo em que o modelo social é um modelo de índole competitiva entre elites instáveis, quero sublinhar este aspecto, e por outro lado, com uma hierarquização social, mas digamos moderada. Nesta altura, como também creio que será do vosso conhecimento, eu peço desculpa porque a minha voz também não está, está muito longe dos 100%. Eu ontem estava afónica, peço desculpa. Mas dizia eu que esta época é uma época também que se pauta pela importância da produção do metal, concretamente do bronze e do ouro, com novas tecnologias que por vezes se entrecruzam, vamos ver justamente esse aspecto, e coloca-se também, pelo menos para algumas situações, a possibilidade de ter havido um contacto direto entre artesãos indígenas e artesãos de outras regiões mais afastadas, e não só apenas a importação ou a influência de materiais. Começar pela estela do telhado, que é o slide seguinte, e pode passar, Ana, faz favor. A sua situação, estamos, portanto, na beira interior, no concelho do Fundão, numa zona muito liminar à Serra da Estrela, como também iremos ver. Ana, por favor. Ora bem, eu escolhi esta estela, uma de muitas outras que existem na beira interior, porque me parecer um caso de estudo interessante e que eu diria exemplar nos procedimentos. O que é que eu quero dizer com isto? Em 2012 correu a notícia de que havia uma pedra com triângulos, um menhir que estava tombado, e na altura a equipa do Museu Arqueológico Municipal do Fundão respondeu no imediato, tratou, enfim, deu todos os passos que é necessário dar de forma correta. Foram feitos os registros e também, evidentemente, falou-se com o proprietário e tivemos uma informação importante, é que o local onde a estela se encontrava, e que vem aí na imagem
rodeada pelo círculo vermelho, tinha sido arrastada de um outro local. E, portanto, o que nos interessava não era este local onde a Estela estava, mas o local de onde ela tinha vindo. Tinha sido arrastada por uma retroescavadora que causou danos na pedra e que se verificou ser não um menir, ou melhor, talvez tenha sido numa outra vida, mas tratava-se de facto de uma Estela do bronze final, como na imagem seguinte se pode ver em concreto um conjunto de fotografias que retratam uma etapa do resgate que foi feito e que é mais do que isso. Esta Estela está hoje no Museu Arqueológico, Museu Municipal Arqueológico de Fundão, como vão ver, encostada a uma parede, e estas são as imagens que nos permitem ter uma ideia aproximada do perfil da Estela, como é que ela era. A face historiada é a que está mais aplanada, mas aqui é fácil imaginarmos que é uma Estela que lembra de alguma forma uma embarcação, uma piroga que poderia ter, enfim, circulado nas águas do rio Zézer, que correm a cerca de 4 quilómetros. E, portanto, foi necessário irmos ao sítio onde a Estela foi recolhida e que vemos na imagem seguinte, e que é bem diferente da imagem onde ela foi encontrada. Aqui trata-se de uma zona aplanada, como podem ver, na parte mais ocidental da Cova da Beira. Ao fundo, veem aquele casario, é a cidade do Fundão, e é este o ambiente natural da Estela, admitindo-se que ela não deverá ter vindo de muito longe. Bom, como eu dizia, neste caso, a Estela foi abordada de uma forma correta. A imagem seguinte resume justamente o que foi feito. Portanto, o achado deu origem, como é normal, a algumas notícias na imprensa, por iniciativa da Câmara Municipal de Fundão, através do seu museu, foi feita uma apresentação pública para valorizar em termos científicos e patrimoniais este achado. Ao fim de, não chegou a meia dúzia de meses, foi elaborado e foi enviado à tutela o relatório descritivo de todo este processo, e o museu mereceu, e muito bem, no ano seguinte, em 2013, um prémio como melhor incorporação. Depois seguiu-se, como também é normal, o estudo propriamente dito deste testemunho. Na imagem seguinte, reuni algumas imagens do que foi feito, desde o levantamento, enfim, mais tradicional, mas muitíssimo eficaz, através do uso de plástico cristal com luz rasante. Foi feito depois também o desenho. Um clique, Ana, faz favor, porque isto agora tem algumas animações. E também este levantamento através do modelo de resíduo morfológico da responsabilidade de Hugo Pires. Gostaria também de vos dar uma notícia um bocadinho aborrecida. Esta versão não é a versão final que eu tinha preparado e que, no meio desta atrapalhação, acabei por não selecionar. Mas é o que temos agora à frente e, portanto, vou continuar com ela. Ana, poderíamos, lamento o tempo que perdi a preparar com brio a outra versão, mas pronto, vamos com esta e não faz mal. Bom, nesta imagem nós temos alguns pormenores relativos a esta
a este monumento. Trata-se de uma estela do bronze final, de um tipo que tomou muitas designações desde que Almagro Baix, nos anos 60, valorizou estes monumentos, apelidando-os de estelas decoradas. Foram depois estelas extremanhas, estelas tartessicas, estelas do Sudoeste, estelas de Guerreiro. A última designação foi proposta como sendo estelas lusitanas. Enfim, todas estas designações acompanharam o evoluir da investigação sobre este tipo de monumentos. E, no caso concreto, temos um monumento com escudo, um escudo central, uma lança, uma espada, um capacete e mais alguns objetos mais pequenos, um espelho, possivelmente uma fíbula e ainda um pente. Esta estela tem, por outro lado, um aspecto muito particular e que tem a ver com a sua dimensão. Na imagem seguinte, escolhi um conjunto não exaustivo de estelas daqui da região, mas estão quase todas da beira interior, e como podem ver, a estela de telhado é uma estela de dimensão sobre-humana. Gigantesca, é uma estela que reaproveita com toda a possibilidade um menir, e esse aspecto que não vou aqui explorar é também digno de ser referido. Trata-se, como podem ver na imagem que segue, de uma estela que se enquadra numa região à esquerda particularmente rica, ali à volta da Serra da Malcata, de Gata, da própria Serra da Estrela, e é também o conjunto mais coeso e mais ocidental de toda uma panóplia de estelas. Conhecem-se hoje mais de 120, aproximadamente, as tais estelas de Guerreiro ou do Sudoeste. Eu estou a andar depressa por vários motivos e também sabendo que tudo isto está publicado e, portanto, todos os presentes podem, consoante o interesse que tiverem, aprofundar os tópicos que estou aqui a referir. As estelas não podem ser vistas isoladas do espaço. Merece ser referido aqui o contributo inicial de Eduardo Galán Domingo e de Marisa Ruiz Galvez Priego, que foram dos primeiros investigadores a chamar a atenção para a importância, para a dimensão territorial destas estelas, isto é, elas não podem ser compreendidas sem ter em conta a paisagem, os territórios e, naturalmente, o contexto arqueológico. E é nesse sentido que a imagem seguinte reúne o local da estela com o número 1 e depois outros achados, uns mais antigos, outros contemporâneos, que vão ver também depois a seguir, e têm, queria destacar isso, as imagens de vários anos do principal povoado de referência associado a esta estela, na minha perspectiva, é claro, e é o Castro de Argemela. Duas imagens, uma de 2007, outra de 2012, em que se vê o Castro a ser comido pela exploração de uma pedreira na procura do lítio, e tem ainda uma outra imagem, um clique, faz favor, Ana, com uma imagem do verão passado, portanto, dos incêndios e do estado em que então ficou este sítio arqueológico. A imagem seguinte reúne agora, para além da estela, do telhado e do cabeço da Argemela, que está ligeiramente à esquerda. Eu também não consigo apontar
os sítios, outros testemunhos contemporâneos, portanto datáveis do bronze final, mas ainda um outro dado importante é que esta estela, à semelhança de resto de outras estelas que estão associadas a rotas antigas, a caminhos naturais, é o que se verifica justamente aqui, a sua proximidade a uma rota natural que é uma rota que é também a rota de transumância e que atravessa a Serra da Estrela em direção a um outro importante sítio desta época, o Castro de São Romão, em Ceia, com uma ocupação do bronze final, mas também mais tardia e que importa ser aqui referida. E, por fim, na imagem seguinte, temos agora o enquadramento de conjunto da parte ocidental da Cova da Beira, onde vemos então a zona de proveniência da estela e um conjunto de sítios em redor, outros povoados. O Cabeço de Argemela não está aqui marcado porque está justamente para o lado oposto, mas gostaria de sublinhar que me parece, a uma opinião, evidentemente não passa disso, que esta estela poderia ter sido, enfim, nós temos que responder à pergunta o que é que aquela estela fazia ali e não noutro sítio qualquer. E considero que poderá corresponder a um lugar onde, por hipótese, poderiam acudir ações dispersas pelos vários povoados e que, em determinadas ocasiões, encontravam naquele lugar referenciado pela estela um lugar de encontro e de comemoração. É uma hipótese, entre outras, igualmente aceitáveis. Bom, sobre a estela do telhado, para já está tudo dito. Na imagem seguinte, encontram alguma bibliografia justamente específica sobre este caso de estudo. O seguinte é o depósito de Freixianda. Quanto ao depósito de Freixianda, Ana, por favor, estamos agora numa zona muito ocidental, já perto aqui da orla mais ocidental do centro do território português. Concretamente, estamos muito perto do rio Navão, que corre a algumas centenas, a 400 metros do local de achado do depósito de Freixianda, também conhecido como depósito do Cabeço de Maria Candal. Este depósito tem uma outra história, evidentemente, mas resulta também de um achado casual que se verificou nos inícios dos anos 60. Na imagem seguinte encontram aquilo que eu, por brincadeira, costumo designar de... Ana, por favor. Costumo designar por brincadeira de bilhete de identidade de um sítio ou de um tipo qualquer de objeto. Temos, portanto, o local de achado. Tive possibilidade de confirmar que foi em função das notícias existentes que o achado foi feito, enfim, durante trabalhos agrícolas, numa zona onde veio depois a ser cultivada a vinha, ali numa suave encosta que observam na imagem, e trata-se de um conjunto de 10 objetos, dos quais se considera 9. Este conjunto pertence ao Museu Nacional Machado Castro, aqui em Coimbra. Infelizmente não está, não é visível pelo público, mas poderei dizer agora que, do meu ponto de vista, entre os muitos depósitos de bronze que encontramos em Portugal, em Espanha, por toda a Europa, na medida em que se trata de um fenómeno pan-europeu, este é um dos conjuntos que considero mais importante e, seguramente, no caso do território português, encontra-se na primeira linha, enfim, juntamente com outros.
Por um lado, como podem observar, temos o que é perfeitamente normal neste tipo de testemunhos. Os machados são transversais a quase todos os depósitos desta época, e depois tem também um escopro, um punhal, mas tem uma peça que é única, que é esta tenaz, que tem aqui do lado direito e sobre a qual justamente me vou debruçar um pouco com mais pormenor a seguir. Bom, neste caso, como podem ver na imagem que se segue, foi feito, enfim, o trabalho. Outro clique, Ana, por favor. Foi feito o estudo que normalmente se faz, um estudo estritamente arqueológico, tipológico, de observação da natureza, da funcionalidade, do estado de conservação das peças, etc., completado, como é normal, por um estudo arqueometalúrgico, designadamente relativo à caracterização química de cada uma destas peças. Esse estudo foi feito pelo Carlo Bottani, que aliás publicou, como é normal, os resultados, e o que gostaria de sublinhar é que na versão mais recente isso estava mais visível, mas gostaria de sublinhar que há uma grande homogeneidade na composição das ligas de todas estas peças. São peças de bronze, são ligas binárias, com uma percentagem de estanho sempre acima dos 10%, com uma média dos 14%, o que é perfeitamente compatível com as características das ligas do bronze final do centro do território português. E, portanto, até aqui tudo bate certo, na perfeição. Ainda assim, vamos ver que no caso da tenaz há necessidade de dizer mais alguma coisa. Na imagem seguinte, podem comparar justamente a composição do depósito do Cabeço de Maria Candal com outros depósitos do centro do território português e, como verificam, apenas este depósito possui uma tenaz. Qual é a importância desta tenaz? Esta tenaz começa logo, na imagem seguinte, por um problema que não consegui resolver. O depósito foi divulgado por Dom Domingos Pinho Brandão, mas foi estudado efetivamente por André Coffin, que publica na imagem do lado esquerdo uma tenaz que manifestamente não é a tenaz do depósito de Freixianda. Esta é diferente na forma e diferente também na dimensão. Portanto, há aqui um problema. Enfim, infelizmente, André Coffin não está connosco para nos poder esclarecer, mas poderá talvez ter havido alguma confusão. De materiais, foram tantos e de forma magnífica aquilo que ele estudou na Península Ibérica e, portanto, é perfeitamente admissível esta situação. Na publicação desenvolvo este aspecto, encontram outras possibilidades de explicação que não interessam talvez neste momento, para nos centrarmos então na tenaz. Na imagem seguinte, nós vemos o quê? Várias tenazes distribuídas, enfim, pelo mundo atlântico, sobretudo Atlântico e Mediterrâneo. Vemos também que estas tenazes não são todas iguais e justamente a tenaz da Freixianda tem apenas, que eu conheça bem entendido, um outro paralelo na Escócia, portanto no mundo atlântico, e depois se desviarmos o olhar para o Mediterrâneo, verificamos que há muitas tenazes distintas, mas enfim, dentro da mesma categoria geral, designadamente na Sardenha, muitas no Mediterrâneo mais oriental. Escolhi apenas
Recentemente foram publicadas mais 2 tenases no sul de França, que aliás foram publicadas como alfinetes, que eu considero, apesar de não ter visto as peças, considero que a classificação não será correta. E a importância destas tenazes, que são muito raras, designadamente no mundo atlântico, passará talvez pela circunstância, é mais uma vez uma hipótese, de estas tenazes que eram utilizadas pelo metalurgista para manusear peças muito quentes, sei lá, cadinhos, retirar objetos de moldes, vêem em túmulo egípcio em que se usa justamente uma tenaz deste tipo, dizia eu, talvez porque se usariam tenazes feitas em materiais perecíveis, como é aquela que está do vosso lado direito e que a arqueologia experimental demonstrou serem altamente eficazes. E, portanto, com igual eficácia, muito mais baratas no seu fabrico, naturalmente que seriam preferidas. O depósito de Freixianda, tal como a Estela, não está perdido no espaço. E na imagem seguinte procurei contextualizar o achado do depósito de Freixianda, aqui do lado esquerdo, e têm na imagem ao fundo a linha de relevos onde se encontra o castro de Alveiazer. O castro de Alveiazer é um importantíssimo povoado desta época e também do ferro inicial. O castro de Alveiazer tem em seu redor um conjunto de achados metálicos, de depósitos metálicos, que eu designei por complexo de Alveiazer, e eu penso que faz sentido relacionar todo esse conjunto com o depósito de Freixianda, que está justamente do lado oposto do rio, o rio como um lugar natural que poderia, de alguma forma, ter também um papel na estruturação do território destas comunidades. E na imagem, num clique, Ana, por favor, podem observar na mancha verde o que está do lado esquerdo, portanto, todo esse complexo de Alveiazer, que se distribui ele próprio, juntamente com outros achados que vão até à região de Coimbra, ao longo de uma via natural, mais uma vez aqui os caminhos naturais, que foi conhecida já em época histórica por Estrada Coimbrã e que foi estudada designadamente pela professora Suzanne Davot. Portanto, os depósitos também entrarem na narrativa cultural das comunidades que os utilizam também para criar as suas territorialidades. A imagem seguinte reúne justamente a base bibliográfica para consolidarem, se assim entenderem, esclarecerem alguns dos aspectos que eu estou aqui a referir de uma forma um pouco acelerada. Passamos ao terceiro caso de estudo. O terceiro caso de estudo leva-nos à Gruta do Medronhal, em Condeixa Nova, como vêem na imagem seguinte. Estamos agora já muito perto aqui de Coimbra, muito perto também do litoral. E o que é que se passa com este achado? Bom, é uma gruta, portanto, é desde logo um sítio arqueológico que nada tem a ver com os dois que referi anteriormente, e é um sítio que, mais uma vez, como eu também referi, resulta de um achado casual, quer para quem identificou os materiais, ou melhor, para quem encontrou os materiais, que foi o senhor José Pita, que na imagem seguinte vão ver depois deste enquadramento da gruta. A gruta está ali numa vertente sobranceira à ribeira do Madrinhal, perfeitamente, enfim, oculta, como é óbvio, camuflada, vamos já ver.
e foi o senhor José Pita, Ana, por favor, que nos anos 40, em 44, ele era caboqueiro de profissão. Ao retirar uma pedra para fabricar uma mó, descobriu a gruta, os ossos, vamos ver que há ossos, e também alguns materiais arqueológicos. À esquerda têm os outros protagonistas desta história, que são os autores que estudaram numa monografia os achados desta gruta. Nesta gruta, houve aqui um sinal, peço desculpa, do Madronhal. Ora bem, o acaso foi de José Pita, mas também foi um achado meu, na medida em que em 2006, imagem seguinte, por favor, ao ir ao sótão do antigo Museu de Antropologia da Universidade de Coimbra, onde às vezes vou porque é um museu que tem coisas de arqueologia, e fui lá por qualquer motivo, nem me recordo neste momento, e ao passar os olhos por uma destas vitrines, que são vitrines que nunca tinha dado atenção porque contêm ossos, reparei por acaso que entre os ossos havia uns metais que naturalmente me chamaram a atenção. Argolas, desde logo, mas outras coisas que vamos ver a seguir. E, portanto, daí eu procurei saber o que era a Gruta do Medronhal, até ao momento, confesso, completamente desconhecida para mim, mas que me permitiu, evidentemente, ir à procura de mais conhecimento. Na imagem seguinte, veem justamente o caminho de acesso à gruta, como eu disse há pouco, completamente oculta na vegetação, com exceção de uma pequena plataforma junto a uma das entradas. A gruta tem 2 entradas, e tive também a sorte de poder contar, um clique, por favor, com o levantamento da gruta feito pelo grupo de espeleologia de Condeixa a Nova, que aliás me acompanharam na visita à gruta, que confesso também não percorri na sua totalidade por receio, porque é uma gruta efetivamente não só labiríntica, mas sobretudo de acesso difícil, mas esse aspecto tem um lado positivo, permitiu-me perceber que era impossível a gruta ter sido habitada. Não tem condições de habitabilidade, mas tem condições para ser utilizada como necrópole, e foi isso que de facto aconteceu. Portanto, prosseguindo o estudo, na imagem seguinte, temos então mais, enfim, o tal bilhete de identidade, uma informação muito resumida, com os artefactos de bronze encontrados, 37 ao todo, uma conta de colar lítica, enxerte, depois restos ósseos de animais e de humanos. Evidentemente que perante este conjunto eu percebi que não podia fazer e constituiu-se a equipa responsável pela publicação da monografia que viram no início, e estudámos em primeiro lugar, imagem seguinte, por favor, o espólio arqueológico, enfim, com todos os procedimentos metodológicos que são normais. Chamaria a atenção nesta imagem para o quê? Por um lado, trata-se de um conjunto, enfim, que surgiu nas condições que surgiram, não sabemos nada em termos estratigráficos, em termos de associações, enfim, estamos completamente às escuras, mas sabemos que o que foi encontrado, e certamente não foi tudo, portanto, é um sítio com potencial investigativo inequívoco. Temos apenas objetos de adorno ou associados ao corpo,
Ou seja, dito de outro modo, não temos armas, o que é normal em contextos funerários desta época. Foi também possível fazer o estudo arqueometalúrgico. Neste caso, o estudo foi feito por Eline Figueiredo e, mais uma vez, repete-se aquilo que vimos já no caso da Freixeanda. Um conjunto muito homogéneo do ponto de vista da composição das ligas binárias, características do centro do território português, portanto, tudo muito certinho. Todavia, neste conjunto que atribuo ao século VIII a.C., que aliás foi corroborado por uma data de carbono 14 que também deverei ter adiante, verifica-se que quer a fíbula, uma fíbula de dupla mola, quer os dois anéis que vêm ao lado, são peças que não são peças características da tradição do bronze final do território português. Isto é, são materiais que chegam do mundo mediterrâneo, são típicos de contextos do início do chamado orientalizante, justamente século VIII, e portanto temos aqui o quê? Materiais, digamos, culturalmente distintos, mas, ou com tradições culturais distintas, mas com ligas idênticas do ponto de vista do modo de fazer e à moda indígena. O estudo dos outros testemunhos foi feito em concreto, imagem seguinte, por favor, no caso da fauna pelo professor João Luís Cardoso, enfim, que fez o estudo minucioso de todos os elementos, verificou-se uma esmagadora maioria de ovelha e ou de cabra, e o mais importante foi a conclusão, considerou-se, ou ele considerou, que se trata de um caráter, que o conjunto tem um caráter ritual, atendendo a que os restos ósseos correspondem a deposições de animais inteiros ou porções das suas carcaças e, portanto, foi um fator que contribuiu para a interpretação depois do conjunto de todos os elementos. Relativamente à parte dos ossos, portanto, dos restos humanos, na imagem seguinte temos o contributo da professora Ana Maria Silva, que com o estudo dos ossos e também dos restos dentários percebeu que havia ali um mínimo de 11 indivíduos, o que é muito importante porque estamos perante um cemitério, portanto, um conjunto de enterramentos e também pelas características daquilo que ela observou, foram deposições de corpos inteiros e, portanto, tratar-se-á de um contexto primário de inumação. Prosseguindo com as imagens e com a informação, temos então aqui o resultado da datação de carbono 14 feita a um dos ossos humanos, que aponta para o século VIII, em sintonia justamente com os materiais, digamos, mais recentes que vimos antes. E outro clique, por favor. O caso do Medronhal é então uma situação interessante por motivos diferentes, isto é, um sítio de uma necrópole, um ritual de inumação que não é individual, como tende a ser depois nesta época, mas pelo contrário é ainda um espaço partilhado por vários indivíduos, neste caso pelo menos 11, é um contexto em gruta que não é nada comum no bronze final, mas vem sim na sequência de toda uma tradição do uso de grutas naturais como locais de rituais e em alguns casos também de enterramento, como vem aqui na imagem do lado direito. Portanto, mais uma vez, aqui a tradição com a inovação a cruzarem-se, pelo menos.
A Gruta do Modronhal, uma vez mais, não se encontra sozinha no espaço e, na imagem seguinte, encontram justamente aquilo que, do meu ponto de vista, deve ser valorizado para o problema em análise. A Gruta do Modronhal, como podem ver, encontra-se muito próximo da cidade romana de Conímbriga. Evidentemente que não tem nada a ver com a cidade romana de Conímbriga, mas a cidade romana de Conímbriga ocupa um sítio que foi ocupado no Calcolítico, no Bronze Final e na Idade de Ferro. E, portanto, não é de descartar a hipótese, até pela existência, clique, por favor, Ana, de duas foices de bronze típicas do Bronze Final, são de tipo rocanas, recolhidas em Conímbriga. A primeira foi publicada e valorizada uma vez mais por André Coffin. A segunda é uma foice de que existe apenas esta imagem, que encontrei nos arquivos do Museu Municipal Santos Rocha, na Figueira da Foz. Trata-se do desenho de uma peça da coleção de António Mesquita de Figueiredo, que levou, enfim, não sei que destino levou, mas pelo menos sabemos que terá existido uma segunda foice do Bronze Final recolhida no sítio de Conímbriga. E, portanto, penso que será de valorizar a ideia de que a Gruta do Medronhal poderia ter sido, não sei se foi, mas poderia ter sido a ou uma das necrópoles dos habitantes do sítio de Conímbriga nos inícios do primeiro milénio antes de Cristo. Na imagem seguinte, que não irei comentar, mas enfim, tem um enquadramento mais amplo dos testemunhos da gruta, do número 10, com testemunhos da região da mesma época. A bibliografia, que também já foi referida ao longo da apresentação, e chegamos finalmente a Nossa Senhora da Guia de Baiões, um sítio que se calhar até seria dispensável, porque é de todos estes o mais emblemático, e vamos perceber porquê. Nós Baiões leva-nos até à zona de São Pedro do Sul, que tem aqui marcado, portanto é de todos os casos o mais setentrional e também relativamente próximo da fachada atlântica. A Senhora da Guia de Baiões, que vê na imagem seguinte, localiza-se, enfim, num cabeço, numa linha de relevos, muito próximo do rio Voga, no chamado Médio Voga, como o designou Amorim Girão, e não podemos dissociar a situação deste sítio com o Voga e com o Atlântico. Portanto, é toda uma outra problemática que não pode ser negligenciada. Baiões é, desde as primeiras notícias até aos dias de hoje, uma história com 300 anos. E então eu sistematizei justamente o que se foi sabendo aos poucos deste sítio, que é um sítio sem paralelo, em minha opinião, no território português. Estabeleci a possibilidade, mas isto é um critério entre outros, de 5 etapas fundamentais para a pesquisa sobre o sítio de Baiões. Na imagem seguinte, temos justamente o arranque no século XVIII, através de textos escritos que fazem justamente alusão a achados, argolas, achados de ouro, etc., no sítio de Baiões. E tudo isto, enfim, não se perdeu na memória coletiva das populações da zona. A segunda etapa, 1947,
é a etapa em que, imagem seguinte, por favor, a lenda se transforma em realidade, porque, apesar de todos aqueles textos, só em 1947 temos conhecimento de achados arqueológicos em Baiões. Trata-se deste conjunto áureo, 2 colares e um bracelete, encontrados casualmente durante as obras efetuadas num caminho de acesso à capela que existe em pleno coração do povoado do Bronze Final. E naturalmente também que perante estes achados, não vou falar deles, não há tempo para isso, impõe-se pelo menos uma pergunta: quem é que usava isto? Homens, mulheres, de forma indiferente? Não sei a resposta, mas fica a questão. 1971, cerca, portanto, 25 anos depois, novos achados, nova imagem, por favor. Novos achados, mais cliques, por favor, isto está... Que pena que eu tenho, mas enfim. Novos achados que levaram, desta vez, a coisas mais diversas. Não eram só os ouros, não eram só as argolas que a lenda contava, mas temos agora materiais cerâmicos, materiais metálicos, materiais líticos, que possibilitaram, inclusive, a publicação das primeiras análises paleobotânicas pelo engenheiro Pinto da Silva, a primeira datação de carbono 14, da responsabilidade de Felim-Kalb, e também o primeiro estudo sobre a cerâmica típica da Beira Alta, que é aquela cerâmica designada depois por cerâmica de tipo Baiões. Na imagem seguinte, o que é que... Houve aqui qualquer problema. Bom, eu vou passar... será possível, Ana? Nesta imagem, enfim, estou já a falar a entrar na terceira etapa, que é aquela em que, pela primeira vez, realizam-se científicas em Baiões. Isso aconteceu num primeiro momento em 1973-74 e depois, face aos resultados obtidos, nova campanha em 1977. Vamos passar à imagem seguinte, por favor. Nesta imagem temos alguns dos resultados destes trabalhos de escavação. Dois dos protagonistas, o Monsenhor Celso Tavares da Silva e Felim-Kalb, que é, aliás, responsável pelas primeiras e creio que únicas, os únicos registros estratigráficos que conhecemos de Baiões. Ela escavou, imagem seguinte, por favor, escavou agora vários cliques nesta imagem, Ana. Peço imensa desculpa do trabalho que estou a dar. Ela, portanto, escavou uma área bastante ampla e pela primeira vez, dizia eu, foi possível obter um registro estratigráfico, foi possível perceber que havia estruturas, designadamente estruturas de combustão, e foi possível perceber também que havia restos metálicos que evidenciavam a local da metalurgia. Vamos passar ao slide seguinte.
Vamos passar o slide, não vale a pena. Passamos, Ana, por favor. Slide seguinte. Bom, tem aqui justamente o perfil estratigráfico, um dos perfis estratigráficos, mas que não resolveu um problema que se mantém até hoje. Em Baiões temos materiais do Calcolítico, temos materiais do Bronze Final, temos materiais da Idade do Ferro. E, conforme relata aqui Monsenhor Celso, tudo se encontrava numa mesma camada. E isso, de facto, dificulta perceber não a ocupação do Bronze Final, mas, sobretudo, qual foi a natureza da ocupação anterior e da ocupação posterior. Na imagem seguinte têm alguns materiais justamente anteriores e posteriores, por exemplo, este braçal de arqueiro ou estas cerâmicas estampilhadas que são já da Idade de Ferro. Bom, para nos centrarmos no Bronze Final, que é o que interessa, vemos na imagem que se segue o conjunto de materiais que inauguram a quarta fase histórico investigativo em Baiões. Trata-se de materiais resultantes, mais uma vez, de um achado casual, ocorrido durante obras, junto à capela, e que, uma vez mais, as obras proporcionaram este conjunto magnífico de peças, todas elas de bronze, com exceção de uma peça que deu origem a uma pequena sondagem de apenas 4 metros quadrados, o que de facto foi manifestamente insuficiente para perceber, enfim, o contexto de tudo isto. Ainda assim, o mais importante é que em 1984, portanto, no ano seguinte, tudo isto foi publicado por Armando Coelho Ferreira da Silva e colaboradores, e essa publicação fez com que Baiões entrasse na quinta etapa, que eu considerei como a etapa que se mantém até hoje. É que Baiões ganhou um estatuto internacional por parte, portanto, para a comunidade científica, e a partir daí deu origem a múltiplas publicações de natureza diversa. Entre os materiais de Baiões, que eu não vou aqui comentar porque eles davam não para uma comunicação, mas para um colóquio, têm aqui resumido algumas das características que encontramos nesses materiais. Eu irei centrar a minha atenção sobretudo nos materiais híbridos, ainda que, entretanto, pelo meio, Ana, por favor, vá passando os slides, porque eu alterei a minha apresentação, queria aqui falar de algumas coisas que não vou falar, portanto, o próximo, por favor. O próximo também. Eu peço desculpa de uma coisa tão mal feita, peço imensa desculpa, estou envergonhada, mas não há nada a fazer, e então vamos nos centrar aqui neste slide, justamente. Um clique, por favor. Para vos dizer o seguinte: os materiais de Baiões, concretamente estes materiais, outro clique, talvez. Os materiais de Baiões, em concreto, os materiais de 1984, são peças que têm umas delas tradições atlânticas indígenas, outras tradições mediterrâneas. O problema que se coloca é se, em concreto, os materiais de tradição mediterrânea terão sido importações diretas do Mediterrâneo ou se terão sido produções feitas in situ, em função de modelos importados, modelos do Mediterrâneo, etc.
esse é um problema que se mantém em aberto. Mas também temos em Baiões casos como este, que aqui têm. Esta taça é uma das 6 taças de bronze desse depósito de Baiões. Trata-se de uma taça de forma de concepção manifestamente mediterrânea, não temos paralelos destas taças entre nós, mas temos numa delas uma decoração incisa junto ao bordo, que é nem mais nem menos do que uma decoração incisa de tipo Baiões, que encontramos nas cerâmicas de tipo Baiões, e essa sim é uma característica estilística manifestamente indígena e perfeitamente circunscrita à Beira Alta, apenas com alguns testemunhos fora dessa região. Portanto, este caráter de hibridez parece-me que é de valorizar entre tantas outras coisas aqui de Baiões. Nós vamos passar os slides, faz favor, eu estou a terminar de uma forma, enfim. Um dos motivos pelos quais Baiões permanece na agenda científica dos investigadores é porque há, enfim, 2 modelos, se assim posso falar, que consideram as peças de Baiões, num caso, mera sucata, portanto, sem qualquer valor social, sem qualquer significado que não seja o de matéria-prima, que era refundida e, portanto, trabalhada num ateliê de um bronzista, de um metalurgista, e há quem valorize os materiais de Baiões, designadamente os materiais associados a rituais de banquete, como é o caso, por exemplo, da taça que comentei antes, a materiais que têm um valor real e, portanto, que foram importados também como uma nova forma, uma nova ideologia, uma nova maneira de hábitos, etc., etc. E este é um dos problemas, entre outros, que tinha para vos falar, mas que não vai ser possível, dadas as, enfim, circunstâncias. A imagem seguinte. A imagem seguinte, continuo, faz favor. É esta imagem, mais um clique, que reúne à esquerda um estudo bibliométrico feito por uma antiga aluna minha, a Diana Fernandes, em que se vê muito bem a transição da 4ª etapa para a 5ª etapa. É certo que o estudo foi feito apenas até 2010, mas isto mantém-se até hoje, esta tendência. Portanto, há de facto uma alteração radical no conhecimento de Baiões, a partir dos achados de 83 e da sua publicação em 84, a publicação em várias línguas por parte de inúmeros investigadores, não obstante a publicação das peças ter sido feita em português, mas de facto as peças falam por si. Baiões é hoje monumento nacional. Infelizmente, esse aspecto não o protege, na medida em que, muito recentemente, o sítio foi alvo de novos remeximentos de terras arqueológicas e não sei, enfim, o que é que se passou entretanto. Mas também gostaria de dizer que o facto de ser monumento nacional não protege todo o espólio que é conhecido, o publicado e o inédito, porque há material inédito, disperso por várias instituições, em alguns casos fora de controlo. E eu não queria deixar de fazer esta referência, enfim, a este aspecto que me parece, enfim, muito preocupante. Quanto à bibliografia de Baiões, tem na imagem seguinte, este foi o último trabalho sobre Baiões, tem meia dúzia de dias, mas encontram aí
toda a bibliografia anterior, que evidentemente me permitiu fazer este pequeno artigo que aqui está referido, em que foco alguns aspectos sobre a arqueologia de Baiões. A imagem seguinte é a última, porque as outras não vão ser passadas, por favor. Eu, como disse, estou a utilizar uma versão que não era definitiva. Basta dizer que estou no slide 60 e tinha 40 slides apenas, portanto, as coisas ditas de outra forma, mas eu aqui, de algum modo, queria sintetizar alguns dos aspectos que referi nesta apresentação, destacando para cada um dos casos materiais aspectos sobre os materiais e os seus significados de 4 sítios tão distintos, como é a Estela do Telhado, em que coloca um grave problema, que é o de ter representado materiais, como é o caso do escudo, dos quais não existe qualquer referência conhecida materialmente. O caso, por exemplo, do depósito de Freixeanda, com a magnífica tenaz, que coloca problemas diversos, a que posso ainda acrescentar resultados inéditos, ainda que publicamente divulgados, análises utópicas feitas por Lois Armada e que apontam para uma possível origem justamente na Grã-Bretanha. A Gruta do Modronhal, com todas as suas particularidades que sublinhei, enfim, e a Senhora da Guia de Baiões, sítio sobre o qual há ainda tanto e sempre para dizer. E fico-me por aqui, porque o tempo vai muito longo e esta apresentação, reconheço, correu muito mal, peço imensa desculpa. Eu peço desculpa de discordar e não achar mal, mas sim muito bem. Eu acho que não vai ser possível, mas se eu puder enviar a versão definitiva e correta, ficaria um pouco menos envergonhada, mas como estão a gravar, penso que não vai ser possível. Mas, de facto, nunca me dei bem com estes métodos, tenho que reconhecer. Enfim, mas estou à disposição para esclarecer, se for possível, da minha parte, bem entendido, alguma questão que queiram colocar e pelo menos ficam com o registro da bibliografia, ainda bem que escolhi coisas que podem consultar e, portanto, consolidar ou esclarecer uma apresentação tão atrapalhada e cheia de atos. Eu creio que não houve nenhuma questão de atrapalhação. Às vezes, mas não sei se é do meu computador, havia uma ligeira perda de som, mas repunha rapidamente, de maneira que não houve problema nenhum. Por outro lado, a comunicação, a conferência foi riquíssima em informações e em reflexões. Portanto, de facto, foi das boas, das excepcionais comunicações que nós aqui tivemos. Eu vou calar-me porque acho que provavelmente haverá outras pessoas que queiram falar. Também me foi interessante referir um pormenor. A determinada altura vi aí, numa das colaborações, o nome do nosso velho amigo, já falecido, António Huete Bacelar. Huete, exatamente. Eu não foquei, ele estudou em colaboração também com o nosso colega Abrunhosa, estudaram concretamente a conta de colar, enfim, que é muito importante. Aliás, tem um capítulo próprio no livro, mas para os problemas que eu queria aqui mencionar, era dispensável, por isso é que não comentei essa peça. Aliás, deve haver mais na gruta, porque a conta de colar não estava lá sozinha, como é evidente, não é? Mas o que eu também queria dizer é que realmente também temos aqui o Manuel João Brunhosa a assistir, o que me agrada bastante, porque, enfim, somos amigos há muitos anos.
Mas eu vou-me calar porque provavelmente poderá haver alguma pessoa presente, que nós temos ainda 20 pessoas aqui, agora passaram a 19, que queiram pôr questões. Posso só dizer, primeiro dizer que no chat estão a ser partilhadas muitas mensagens de parabéns à professora Raquel Vilaça, e eu também gostaria de lhe dar os parabéns pela apresentação, que não foi nada, não foi não, professora, sempre nos habituou a ter... Foi consciência do que queria apresentar. As suas apresentações são sempre incríveis. Eu tenho consciência do que queria apresentar e do que apresentei efetivamente. Eu tenho consciência das coisas, mas agradeço muito e naturalmente também essas mensagens que referiu. Foi excelente. E posso, já agora, o seu trabalho é incrível, e sobretudo com estas peças que aparecem de forma isolada, não é? Mas perguntar-lhe isto, uma curiosidade pessoal mais do que profissional. Eu tenho muita curiosidade pela Estela do Telhado, porque a minha família é de perto, é do Paúl, que estava num dos mapas que a professora mostrou. Onde há, Ana, um depósito de bronze, também muito interessante, sim. Mas nunca se fizeram escavações nesta área, pois não há... nesta área que... Por exemplo, no Castro da Gemela que fala, no Fundão... O Castro da Argemela também é um outro sítio lendário para a comunidade, para as populações da região, do Fundão e da Covilhã, porque ele de facto é um sítio que pertence a ambos, pertence a todos no fundo, e o sítio tem uma pedreira que para a indústria é estratégica, tem o lítio, e foi alvo já neste século, enfim, todo um processo, não vou agora aqui também mencionar, mas que conduziu à exploração. Aliás, o sítio está a ser comido literalmente pelas máquinas, e isso deu origem a escavações que foram desenvolvidas pela empresa Palimpsesto. Foram já feitas algumas apresentações e publicações sobre o resultado dessas escavações. Aliás, deram também origem a uma tese de mestrado aqui em Coimbra, e portanto o sítio foi já escavado, enfim, nessas circunstâncias. Vale a pena também mencionar que o sítio tem um nível do bronze final, que aliás já se sabia por materiais de superfície, mas as escavações também revelaram materiais do ferro tardio, o que é um dado muito importante, porque nós conhecemos muito mal a ocupação do bronze e da idade do ferro em conjunto naquela região. E portanto, a Argemela é um daqueles sítios, mais outro, que merecia que se prosseguissem escavações orientadas não pelas máquinas, mas por questões de natureza estritamente científica. Obrigada. Eu também queria agradecer à Raquel o esforço físico que fez por causa da sua voz, que se via que estava em esforço contínuo. Mas, de qualquer modo, é um esforço ao mesmo tempo com um certo prazer. Estava a apresentar os resultados de um trabalho enorme e sobre uma região, enfim, que nos casos é já conhecida do ponto de vista de Baiões, mas noutros casos não conhecia. Não conhecia, por exemplo, esta Estela, confesso, não conhecia, nem mesmo este depósito da Freixianda. Portanto, como sabem, eu nunca me dediquei rigorosamente ao bronze final e à idade do ferro, não é? São temas que perpassaram pelas nossas vidas. Mas, de facto, agradeço-lhe muito, e até estava a pensar aqui numa coisa, num atrevimento. Não sei se... Eu estou sempre a pensar na nossa revista, os trabalhos de antropologia e etnologia da Sociedade Portuguesa de Antropologia, que não é uma revista só de antropologia, que às vezes até tende, enfim, a tornar-se uma revista um pouco teórica
em excesso, talvez, não é? Faço a minha autocrítica, mas seria muito interessante se a Raquel se desse ao trabalho de nos brindar com uma pequena síntese dos trabalhos que tem realizado ao longo do tempo, enfim, no fundo, uma espécie de pequena pré- e proto-história, isto é pedir muito, não é? Do centro de Portugal, algumas páginas que fosse, não é? Não é preciso um trabalho muito longo para o volume de 2026 que estamos agora a coletar. Enfim, faço-lhe esta pergunta em público. Bom, eu tenho então que responder em público e direi em primeiro lugar, agradeço o convite, vou fazer um esforço sem me comprometer em definitivo, porque há um fator, mais uma vez, o tempo é quem manda em nós. Está a ser preparado qual é o limite, já que estamos neste tipo de conversa, qual é o limite para o envio do trabalho, porque... Claro, é mais difícil do que um trabalho extenso. quando nós temos muito empenho num trabalho, o limite, enfim, temos que publicar a revista até ao fim do ano, não é? Mas a pessoa que trabalha para nós, que é um amigo, trabalha em part-time e por isso, claro, não dedica todo o tempo a isso. Por isso, convinha, se não conseguir até ao verão, ao menos até ao fim de setembro, por aí, era muito útil, mas é algo de resumido, quase que uma espécie de ensaio que eu estou a pedir, mas um ensaio, claro, arqueológico, não é? Não é um ensaio sobre outros temas. Enfim, se a Raquel nos fizesse esse favor, prestava-nos um serviço muito bom de atualização para esta região centro do país, não é? E ficávamos muito gratos com isso, porque a revista, já como sabe, publicou muita coisa de arqueologia, mas às vezes tendia a querer ser demasiado descritiva, isso é mais o tipo do arqueólogo português, ou outras revistas, como a Conímbriga também, mas a Conímbriga é tudo, também tem muitos artigos de síntese. Mas a síntese interessa-nos estado o tipo de público que queremos visar, que é um público de ciências sociais e humanas, na qual se integra a arqueologia como uma delas. Claro. Estávamos muito gratos por essa colaboração. Isto é uma forma de eu realmente agradecer e valorizar imenso o trabalho apresentado e o esforço que a Raquel, ontem ela assustou-me, mas sem querer, quando disse que não podia fazer a sua comunicação porque estava afónica completamente. E qual a minha alegria quando eu hoje abro aqui assim, já não sei se era um SMS ou um e-mail, e vi que Foi um e-mail, sim. mandou e que me deu uma alegria muito grande, porque nós vivemos isto com muita intensidade, não é? Este trabalho que fazemos. Não é? E eu estou aposentado e sei o que é estar aposentado há muitos anos já, e longe do sítio onde trabalhei praticamente da minha vida, que foi no Porto e arredores, é para mim muito importante este tipo de sessões. Posso voltar à vida, e neste caso à vida arqueológica, da qual às vezes estou um pouco, por motivo de interesses diversos que fui recalcando, estou um pouco mais afastado. De maneira que é muito interessante vir-me novamente à memória e à consciência uma quantidade de dados que tratou muito bem e que te agradeço muito, pessoalmente. Pois, muito obrigada. Então, se é o verão, setembro, eu acho que posso assumir aqui o compromisso público perante os presentes, que farei então uma síntese, se é uma síntese é pequena necessariamente, sobre o que eu aqui tratei, e repito que me envergonho, tenho que dizer isto, porque e lamento o tempo que eu perdi, também tenho que dizer, mas a culpa é só minha, como é óbvio. Não sei o que é que fiz à outra versão do PowerPoint, que era uma coisa muito mais com cabeça, tronco e membros, e mais sintetizada. Como digo, não eram 60 slides, eram 40, e isso faz a diferença. Não, mas foi excelente a exposição. Agora essa outra versão até pode servir, aproveitando a dica, para base, se quiser e se desejar, do tal... Sim, por sim. Nós gostaríamos tanto de incluir na nossa revista. Porque a revista também tem que ter trabalhos de arqueologia, porque a arqueologia faz parte da antropologia. Para mim a antropologia, ou a revista portuguesa
como é que se chama? Trabalhos de Antropologia e Etnologia, é uma revista de ciências sociais e humanas na qual a arqueologia tem que ter lá o seu estatuto sempre bem marcado. Por isso, suponho que os meus colegas estão de acordo. Temos aqui dois elementos da direção também e da redação, que é o Manuel João Vinhoso e a Ana Val, estarão de acordo comigo, pelo menos porque é os que eu vejo, não é? Neste convite que lhe faço e que muito lhe agradeço que tenha aceito. Obrigado. Não sei se há mais pessoas que queiram falar, gostariam de pôr alguma questão, senão também não vamos demorar a nossa conferencista aqui, porque está cansada necessariamente do esforço que fez. Parece que não. Nós, então, vamos ter autorização, não é, para transformar o vídeo resultante, não é, e o incluir dentro do canal do YouTube que eu tenho. É um canal pessoal, porque tem que ser assim. Amanhã, enfim, mal a minha querida amiga Ana Val me envie o respectivo vídeo, que estou sempre a pedir insistentemente, ansiosamente, não é para amassar, publicamos logo, porque a primeira coisa que eu faço é quando eu recebo o vídeo, interrompo a minha atividade toda, às vezes até tenho-me esquecido de tomar um pequeno almoço, de tal modo vibro com estas coisas, porque é uma forma de me sentir vivo. Já tenho uma idade avançada e já me reformei há uma quantidade de anos. Portanto, fico muito satisfeito se a Ana me enviar com a brevidade possível o vídeo para pormos a nossa amiga e professora Raquel Vilaça online. Muito obrigado. Pronto, eu também agradeço naturalmente o convite. Espero que se houver uma próxima vez seja bem melhor do que esta, porque insisto, não saiu como eu queria, mas pronto, está feito, está cumprido. Vou agora esmerar-me na parte escrita. Obrigado, mas não demorou nesta, mas muito obrigado. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, então. Tudo bom para si, as melhoras da garganta. Muito obrigada. Boa noite. Olá. Estava ali o Pedro Salvado. Adeus.